Olá, eu sou Yasmine Saboia e o Saúde em Foco está começando. Hoje você vai ver como funciona a segurança das usinas de Angra dos Reis. Vamos conhecer os modelos brasileiros de produção de energia alternativa. Você sabe até onde pode contar com o sistema público de saúde se precisar de assistência para problemas de fertilidade? Vamos mostrar no programa de hoje. E você vai conhecer também a ouvidoria fluvial do SUS. A partir de agora, a saúde está em foco. Sempre que um acidente como o que aconteceu em Fukushima, no Japão, em 2011, coloca em risco a segurança de uma usina nuclear, o assunto volta à pauta dos países que investem nesse tipo de usina. Vamos ver que medidas são tomadas em Angra dos Reis para prevenir acidentes. Algo de errado pode estar acontecendo. O som contínuo da sirene serve de alerta para os profissionais das usinas nucleares de Angra. Se houver o agravamento da situação, a gente passa um alarme intermitente, que é para o pessoal deixar o que está fazendo, ir para os pontos de reunião, onde os ônibus da empresa vão recolher esse pessoal e levá-los até, em especial, Mambucaba, que é o primeiro destino de quem tiver que evacuar o canteiro aqui. O toque da sirene é um exercício de segurança diário, que faz parte da rotina dos 5.000 profissionais que trabalham no complexo nuclear de Angra dos Reis. São feitos ensaios com a participação dos órgãos federais anualmente e a cada 2 anos com evacuação real, ou seja, a gente simula um evento na usina e promove de fato um exercício de evacuação. Todo o sistema operacional das usinas é monitorado pela sala de controle. Cada janela do painel representa uma área de operação. Se acontecer qualquer problema, a janela começa a piscar, emitindo um sinal de alerta. Os técnicos têm a função de identificar o problema e consultar os manuais operacionais, que indicam como resolver cada situação de alerta. Se o defeito não for resolvido pelos técnicos, uma equipe é acionada para decidir o que fazer naquele momento, que em casos extremos pode ser até a evacuação da usina. Até hoje, nunca houve uma situação real de alarme. No Brasil, não há registros de acidentes com reatores nucleares. Até hoje, nós não tivemos nenhuma situação, mesmo nas piores ressacas que aconteceram aqui, de alguma onda conseguir ultrapassar o limite do mole. As usinas de Angra dos Reis são cercadas por um quebra-mar, capaz de bloquear ondas de até 6 metros de altura. E foi justamente uma onda gigante, de aproximadamente 14 metros, conhecida como tsunami, que provocou o último acidente com um reator nuclear no mundo. Foi em Fukushima, no Japão. O acidente recolocou o assunto segurança nuclear na agenda dos países que investem nesse tipo de tecnologia. Sempre que ocorre um acidente assim, a indústria nuclear busca tirar o máximo de ensinamentos. Então pode-se dizer que hoje esse complexo aqui de Angra, de geração de energia nuclear, é seguro para a população do entorno e para as pessoas que trabalham aqui nas usinas? Perfeitamente, totalmente seguro. O nosso lema aqui é segurança em primeiro lugar, isso está no lema da empresa, né? A segurança nuclear precede qualquer outro objetivo. De acordo com o engenheiro responsável pelo depósito de rejeitos, as pessoas que trabalham aqui recebem uma dose mínima de radiação, muito abaixo de que um cidadão pode receber no seu cotidiano. Um raio-x de tórax ou uma viagem de avião podem gerar muito mais radiação do que a proximidade com os tambores de rejeitos. Nunca tivemos um caso aqui no centro de gerenciamento de rejeito de ter que tirar um trabalhador porque ele ultrapassou o limite. Outro ponto estratégico de segurança é o depósito temporário de rejeitos. Os materiais de alta atividade, que são os subprodutos da queima do urânio enriquecido, ficam armazenados nas piscinas de combustível, dentro das usinas. Já os lixos com radiação de baixa e média atividades são armazenados no Centro de Gerenciamento de Rejeitos. São 6.600 tambores que devem ser transferidos para um reservatório final até 2020. Eu considero impróprio. Ali é uma área de muita
possibilidade de desabamento, de encosta, embora eles estejam protegidos, mas não é um local definitivo. E não há ainda a definição de onde será colocado esse material, porque a vizinhança, em geral, não quer. É como lixão, só que de material radioativo. Gerar energia é um dos grandes desafios para um planeta com 7 bilhões de habitantes. E o Brasil é um dos principais produtores de energia alternativa. Fontes renováveis de energia, novos modelos para a produção de alimentos, internet. Conquistas tecnológicas fundamentais para dar conta de um mundo com 7 bilhões de habitantes. Na saúde, aparelhos que mantêm o coração batendo fora do corpo e equipamentos capazes de examinar com detalhes o corpo humano. A comunicação em tempo real, o conhecimento sem fronteiras. Mesmo com tantos avanços, entre os grandes desafios das novas tecnologias está o consumo excessivo de energias e de combustíveis poluentes, o descarte cada vez mais precoce de equipamentos não recicláveis e a preservação do meio ambiente. Ou a gente entende que a gente está diante de um novo desafio e a gente muda o nosso comportamento, ou nossa sobrevivência está comprometida. O Brasil é líder mundial na produção de fontes renováveis de energia, como a energia solar, a eólica, hidráulica e biomassa. De acordo com o Boletim de Economia e Política Interna do IPEC, hoje 46% da energia consumida no país vem de fontes alternativas, enquanto a média em outros países é de apenas 13%. Líder também na produção de vários alimentos, o Brasil é hoje um dos grandes exportadores de produtos como a soja, milho, arroz e laranja. Mas qual será o limite da produção de alimentos sem a devastação do meio ambiente? Segundo a Organização das Nações Unidas, a produção de alimentos terá que crescer 70% até 2050 para suprir as crescentes necessidades da população mundial. O planeta explorado ao extremo tem de lado desperdício de recursos e de outro a falta. O problema são dois, na verdade, eles se desdobram em dois. Um é o modelo de produção, né, que a gente tem aí um modelo muito agressivo e muito desigual. Então, a gente tem uma predação natural muito violenta, de fato. E, por outro lado, esta produção ela é desigualmente apropriada. Aquecimento global, distribuição desigual dos recursos naturais, migração e concentração das populações nos grandes centros urbanos. O resultado desse desequilíbrio se intensifica a cada ano nos desastres naturais. Mas o que nós, 7 bilhões de moradores desse planeta, podemos fazer para salvá-lo? Para produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas, porque a população ainda irá crescer para 10 bilhões até o final do século, nós vamos precisar de muita ciência, muita tecnologia e humildade. Nós vamos precisar de uma agricultura que, ao invés de considerar a natureza como uma bandeja para a gente pegar as coisas à vontade, nós vamos considerar a natureza como a casa onde a gente vive. Sob a perspectiva de não realizar o sonho de ter um filho, muita gente recorre aos tratamentos para fertilização artificial. Um tratamento caro, ainda não disponibilizado pelo SUS. Sérgio e Eliana estão casados há 20 anos. Há 17 tentam engravidar. Enquanto o tempo passa, eles peregrinam entre especialistas e as tentativas de encontrar um tratamento acessível. A trajetória foi muito dolorosa, uma via cruz, né? Porque a dificuldade é muito grande, a gente ouve várias coisas e isso acaba até confundindo a gente, que cada um fala uma coisa. Depois de pagar por inúmeras consultas e exames médicos, eles resolveram procurar o Hospital Universitário Pedro Ernesto, na zona norte do Rio. O hospital conta com especialistas em reprodução assistida e oferece o tratamento clínico e cirúrgico para a infertilidade. Nós atendemos toda semana uma média de 30 a 50 pacientes por semana. Abrimos a agenda em janeiro e quando chega no meio do ano não temos mais vaga até o final de dezembro. Mas quando o tratamento necessita de recursos como a inseminação artificial ou a fertilização in vitro, o hospital não tem como levar o atendimento até o fim. O chefe do setor de infertilidade do Hospital Universitário Pedro Ernesto conta que há 10 anos luta para montar um serviço integral de reprodução assistida no hospital.
nós fazemos os tratamentos clínicos e, graças a Deus, toda semana somos beneficiados com algum casal que engravida e que nos deixa muito feliz. Infelizmente, uma grande parcela desses casais precisa de utilizar as técnicas de reprodução assistida. Isso, infelizmente, nós não conseguimos alcançar. Em dezembro de 2011, o Hospital Universitário Pedro Ernesto recebeu a doação de um aparelho que viabiliza a fertilização in vitro. Mas para a realização desse tipo de procedimento, são necessários outros investimentos que ainda não têm previsão de acontecer. Para oferecer a reprodução assistida no hospital, é necessário que um centro cirúrgico seja disponibilizado especificamente para o tratamento. Para o médico Paulo Galo, mais do que recursos financeiros, está faltando vontade política. Infelizmente, até hoje, o que a gente não conseguiu foi que houvesse um interesse político realmente, que se conscientizasse da importância disso. Enquanto o serviço não é implementado, Sérgio e Eliana veem o sonho de ter um filho se tornar um desejo cada vez menos possível. Eliana completou 40 anos esse ano, mas eles não pretendem desistir. Eu tenho esperança na medicina, né? Que eu posso conseguir. Uma ouvidoria fluvial para saber o que a população mais isolada no Brasil precisa receber na área da saúde e como ela avalia os serviços prestados pelo SUS. No final de 2012, a ouvidoria do Ministério da Saúde embarcou nessa empreitada para chegar a alguns municípios da região amazônica. Vamos rever a matéria. Regiões de difícil acesso. Para quem vive nestas áreas, a locomoção por água é rotina em pelo menos 4 meses por ano. E o acesso aos serviços de saúde também se adapta a esta realidade. Durante um mês, 43 pessoas, entre médicos, enfermeiros e odontólogos, prestaram atendimento a uma população ribeirinha às margens do rio Rola, no Acre. A ação foi resultado de uma parceria entre município, estado, Ministério da Saúde, além de fazendeiros e extrativistas. Apesar do improviso, em um único turno, mais de 100 pessoas foram atendidas com segurança para pequenas cirurgias, tratamentos dentários, exames ginecológicos. Aqui a pessoa fica à vontade, bem atendida. Se o dia não dá, já aconteceu de ficar para outro dia. Mas vai atendido, só sai daqui com todo mundo está atendido. Quando termina aí, ele não faz a fala ainda. Tem mais alguém para ser atendido? Não tem mais, né? Então tem coisa melhor? Não tem. É para dar voz aos usuários do SUS de qualquer localidade brasileira que a ouvidoria fluvial foi criada. Ela faz parte da ouvidoria itinerante do SUS. Nesta ação, por exemplo, os ouvidores puderam acompanhar de perto a assistência à saúde. A gente veio poder receber algumas manifestações da população quanto ao serviço de saúde. Se tiver algum tipo de reclamação, de denúncia, sugestão, elogio, solicitação a ser feita, que a população possa fazer, a gente registrar isso, passar num relatório nosso da ouvidoria do Ministério da Saúde para o poder público local, para que ele possa responder a essas manifestações. Segundo, nós também temos aqui a possibilidade de auferir em loco a satisfação da população com o serviço de saúde. Já receberam a visita da ouvidoria fluvial os estados do Acre e de Rondônia. E as ações móveis de educação e saúde já percorreram cidades dos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Amazonas, Maranhão, além do Distrito Federal. As informações colhidas junto aos usuários do SUS e profissionais de saúde vão subsidiar políticas de melhoria do acesso e da qualidade nos serviços públicos de saúde. O programa de hoje termina aqui. Eu espero você no próximo Saúde em Foco. Até lá!